Era por isso que eu não mandei o link antes, por isso que o plano de ensino ainda não está no AVA, mas esse dia eu já corrijo. Agora eu estou com acesso ao sistema, não parei para futricar lá, mas pelo menos já consegui entrar no site. E estou pronto para a gente começar o nosso baile. Hoje vai ser uma aula de apresentação, vou me apresentar para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso semestre, sobre o conteúdo do nosso semestre, tá? Depois, aos poucos, eu vou postando lá no AVA as matérias. Opa, deixa eu fechar aqui. Como é que eu tiro isso aqui, meu Deus do céu? Tá, acho que foi. Vou postando ali o conteúdo, vou postando o material e a gente vai conversando, tá? Então, antes de a gente falar sobre o nosso conteúdo, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Felipe Faoro Bertoni, sou professor. Agora, esse semestre, a gente vai trabalhar a disciplina de Direito Penal 3. Eu sou mestre em Ciências Criminais pela PUC, sou doutorando em Ciências Criminais pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Sou advogado. Dou aula em alguns cursos preparatórios para a OAB, em alguns cursos preparatórios para concurso. Atualmente eu estou na casa do concurseiro. Esse ano eu estou só lá. Tive uma experiência no Tribunal de Justiça, trabalhei 6 anos como assessor desembargador no Tribunal de Justiça. Então, tive a oportunidade de trabalhar desse outro lado, digamos assim, né? Estive já do outro lado do balcão, tive a oportunidade de sentir como é que funciona. Você está do lado ali de quem julga, você está na posição de quem recebe o material que vai ser examinado. Antes de trabalhar no Tribunal de Justiça, eu trabalhava no escritório que atuava basicamente na criminalidade econômica. Trabalhava com direito penal econômico. Então, eu sempre gosto de falar, porque são duas realidades muito diferentes, galera. A gente tem ali a justiça estadual, direito penal clássico, né, que está vinculado à justiça estadual, que é o que mais nós temos hoje de direito penal vinculado à justiça estadual. A gente vai ver no decorrer do semestre, mas nós temos ali tráfico, deve ocupar, sei lá, quase 70% da população carcerária. Depois a gente tem crime de homicídio, alguma coisa de Maria da Penha, porte de arma. Isso aí consome, olha, não estou lembrado dos números com precisão, mas cerca de 80%, 90% da nossa população carcerária. Então a gente pega aí 5 tipos penais, aproximadamente, né, que são os maiores responsáveis pelo grande encarceramento. Quantos tipos penais nós temos no Código Penal? Começa ali no 121, vai até o 359H, se eu não me engano. Então tem 100, tem uns 200 e tantos só no Código Penal. Depois a gente tem toda a legislação especial, toda a legislação extravagante. Lei Maria da Penha, Lei dos Crimes Ambientais, Lei dos Crimes Econômicos, Lei de Drogas, etc, 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 que carregam também tipos penais consigo. Tá, galerinha? Só gostaria de fazer esse panorama geral para vocês entenderem quem eu sou, do dia que eu vim, do que eu me alimento. Me alimento bastante, a propósito, uma coisa bem importante. Mas não gosto de sushi. Hoje, quem aí gosta de sushi, galera? Deixa eu fazer uma enquete aí, quem tiver aí. Vocês gostam de sushi? Tô perguntando isso porque hoje em dia a gente vive uma discriminação por não gostar de sushi, sabe? É bem comum, o cara fala que não gosta de sushi. Sou vegetariana, Camila é vegetariana. Pedro, Pedrão, show de bola, eu também. Jéssica também, tô me sentindo em casa, então tô bem faceiro aqui. Ô, Nicole, mas que isso, boa, eu também. O Vitória também. Coisa boa, porque vocês vão me entender, então. Hoje, quando a gente fala que não gosta de sushi, a gente é julgado. Ah, eu não gosto de sushi. O cara nos olha com cara feia, parece que o cara veio de outro planeta. E aí os caras falam uma coisa que assim, ó, não tem fundamento. Ah, isso é porque tu não comeu direito. Cara, se tem alguma coisa que eu sei fazer bem na minha vida é comer. Então, comer direito eu sei fazer. Eu não gosto porque eu não gosto. Não gosto porque é ruim. Peixe cru, onde é que já se viu? Mas vamos lá, né, galera? A gente vai enfrentando aí essas dificuldades da vida. Tá? Olha só. Vou deixar aqui meus contatos. Felipe Faoro Bertoni. Aqui é meu Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram lá, conversar comigo, mandar direct, fica bem à vontade. Deixa eu deixar meu e-mail aqui também. Tô botando no chat ali. Esse é o meu e-mail, pessoal. Quem quiser mandar mensagem, ficar com qualquer dúvida, sei lá, tá estudando para concurso, ficou com dúvida em alguma questão, me manda um e-mail, me chama ali no Instagram, me manda um. Deixa meu WhatsApp aqui também. Me manda um WhatsApp, me chama que a gente conversa, a gente troca uma ideia, tá?
Não fiquem com dúvida. Está estudando, ficou com alguma dúvida ali, me chama que a gente conversa e resolve. Meu Insta, meu e-mail e meu WhatsApp. Se também quiser conversar, sei lá, às vezes a gente fica com várias dúvidas, né? Não sei que semestre que vocês estão, mais ou menos, se é mais no começo do curso, no meio do curso, no final do curso. Às vezes a gente fica com dúvida sobre estágio, fica com dúvida sobre TCC, fica com dúvida sobre o que fazer da vida. Quem tiver qualquer dúvida, quiser trocar uma ideia, quiser bater um papo, eu estou à disposição, tá? Eu sei como é importante, como às vezes nesse momento a gente fica um pouco angustiado, a gente fica um pouco aflito, a gente fica um pouco inseguro em relação às decisões que a gente precisa tomar, que a gente quer tomar, e às vezes só trocar uma ideia, só conversar já é bem importante. Às vezes já abre algumas perspectivas que a gente antes não tinha enxergado. Tá, galera? Nossa aula hoje vai ser bem curtinha. Opa, tá chegando. Nossa aula hoje vai ser bem curtinha. Eu queria só me apresentar para vocês e falar um pouquinho sobre o nosso plano de ensino, conteúdo de matéria que a gente vai estudar no decorrer do semestre, tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. E quem quiser fazer qualquer pergunta, quem quiser fazer qualquer comentário, quem quiser fazer qualquer consideração, fica à vontade também, né? A qualquer momento. Deixa eu ver uma coisa aqui. Todo mundo com a câmera fechada, não enxerga ninguém. Peraí. Vocês conseguem? Vocês conseguem enxergar aí a ementa? Alguém me dá um joinha, só para eu saber que sim. Show. Galera, então esse é o conteúdo. Show. Valeu, obrigado, Larissa, obrigado, Pedro. É tão bom quando vocês respondem, fico tão feliz. Às vezes parece que a gente fica falando sozinho. Fala, ninguém responde. Parece que a gente está numa aula fantástica. Professor, nós vamos terá um grupo no WhatsApp? Sim, Camila, eu vou criar. Estou pensando aqui como é que eu vou fazer para adicionar vocês. Alguém tem alguma ideia? Eu posso mandar o link por e-mail, né? Posso fazer isso. De repente eu crio e aí eu mando o link por e-mail. Acho que eu vou fazer isso. Depois que a gente terminar a aula aqui, eu já faço isso. No máximo amanhã. Tá? Ai, que bom, vocês estão conversando comigo, são comunicativos. Vamos lá, galera. Olha só, o que a gente vai estudar no decorrer desse semestre, tá? Deixa eu aumentar aqui. Que eu tô ficando meio velho, tô ficando sério. O que a gente vai estudar no decorrer do semestre? A gente vai estudar os crimes em espécie. O que é crimes em espécie? Quando a gente fala de crimes em espécie, sobre o que a gente está se referindo? O nosso ordenamento jurídico, tanto o Código Penal quanto as leis extravagantes, eles tipificam vários comportamentos como sendo comportamentos não permitidos. Esses são os crimes. Então, o legislador lá se reúne, a galera chega, o legislador se reúne, eles batem um papo, conversam e chegam à conclusão de que determinados comportamentos são comportamentos deletérios para a sociedade. São comportamentos que causam dano para a sociedade. São comportamentos que fazem mal para a sociedade. A partir dessa constatação, eles elegem, tá, esse comportamento é ruim para a sociedade, mas ele é ruim a que ponto? Em que nível? Ele é muito ruim para a sociedade? Se ele for algo extremamente prejudicial para a sociedade, eles tentam controlar esse comportamento com base no direito penal. Quem já estudou lá princípios do direito penal, conhece o princípio da intervenção mínima, ou princípio da última ratio, que significa que o direito penal deve ser o último recurso para modular o comportamento social. Então lá, se eu excedo a velocidade, o que vai acontecer comigo? Se eu exceder a velocidade, eu vou ser sancionado administrativamente, se eu fiz somente isso. Então, tem um controlador de velocidade que registra ali 40, a necessidade de atenção à velocidade eu passo a 50, eu vou receber uma multa. Por quê? O legislador, a sociedade, nós como sociedade, como ordenamento jurídico, compreendemos que esse tipo de comportamento ele é errado, mas ele não é errado a ponto de ensejar tutela penal. Ele é errado a ponto de ensejar tutela administrativa. Agora, se eu estou em excesso de velocidade e eu ingeri bebida alcoólica e eu acabo atropelando e matando uma pessoa, agora nós temos um comportamento mais grave, um comportamento pior,
um comportamento que causa mais dano à sociedade. E aí o legislador entendeu que esse comportamento merece uma reprovação mais intensa. Essa reprovação mais intensa é feita por meio do direito penal. Então, se a gente for analisar o artigo 302 da Lei 9503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, a gente vai encontrar lá o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ou seja, se eu for imprudente, negligente, imperito na condução do veículo automotor, e esse meu comportamento tiver como resultado, estiver diretamente vinculado a um resultado lesivo, morte, eu vou responder por um crime. Como que surge o crime, galera? É importante, é legal a gente fazer esse raciocínio também. O crime é algo que existe intrinsecamente na sociedade, que sempre existiu. Crime é um negócio lá etéreo, que existe em toda e qualquer sociedade, ou o crime é algo volátil, é algo dinâmico? O crime ele se constrói a partir do tempo. O que vocês acham? Já pararam para pensar sobre isso? Semana passada, eu conversei com o pessoal aqui sobre um projeto de lei que visa a criminalização do fura-fila da vacina. Olhem que louco, um fato social, uma pandemia, motivou o legislador a pensar num novo comportamento possivelmente delituoso. Até esse momento social, até esse fato social, pandemia, a gente não tinha essa preocupação, a gente não tinha essa necessidade de pensar sobre isso como algo tão relevante. Só que aí veio um fato social, ou seja, a pandemia, algo que aconteceu na sociedade e movimentou o poder legislativo a ponto de a gente pensar na criminalização. Então, essa primeira reflexão é uma reflexão muito interessante da gente fazer. O crime não é algo que simplesmente existe, o crime não é algo que é dado, o crime é algo que é construído. São comportamentos que a gente, aos poucos, vai chegando à conclusão de que merecem o rótulo de um comportamento criminoso. E que tipo de vetor a gente deve considerar para atribuir a um comportamento a etiqueta criminosa? A criminologia fala de alguns requisitos que a gente pode considerar como sendo necessários estarem presentes para que a gente considere uma conduta natural, um fato natural, um comportamento criminoso. Por exemplo, tem que ser um fato que cause um dano à sociedade. Tem que ser um fato que ele ocorra de forma reiterada, que seja efetivamente um problema. Porque o criminalizar uma conduta gera consequências, gera repercussões. E muitas vezes a criminalização, ela gera o efeito contrário daquele esperado. Então, quando a gente, aqui saindo um pouco da dogmática, tá? A gente está falando aqui de política criminal, está falando aqui de criminologia, muitas vezes a boa intenção do legislador ao tornar um comportamento criminoso acaba não dando um resultado efetivo, não tendo uma repercussão concreta, saudável, sadia para a sociedade. Querem ver Eu gosto muito de falar e de assistir documentários e séries no Netflix, então eu vou recomendar alguns para vocês, tá? Que vocês podem eventualmente se interessar. Sobre isso, tem um documentário no Netflix que se chama, eu acho que é Proibição, alguma coisa assim. Ah, e agora que eu vi que tem mais mensagem aqui. Não, tá. Que se chama Proibição, que fala sobre a lei seca norte-americana, o Volstead Act, que foi a criminalização do consumo e da venda de bebidas alcoólicas. Acho, se eu não me engano, foi em 1929, os Estados Unidos tornou crime o comércio de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque as pessoas estavam bebendo demais, estavam abandonando as suas famílias, estavam causando atos graves por conta da ingestão de bebida alcoólica, estavam agredindo as outras, estavam perdendo o controle. Então se constatou, olha que louco, a sociedade chegou num nível de considerar esse tipo de comportamento um comportamento criminoso. Só que nem sempre, o que eles queriam com isso? Reprimir esse tipo de comportamento. A gente não quer que as pessoas bebam até se matarem umas às outras, ou abandonarem as suas famílias, ou caírem de bêbadas e esquecerem do mundo. A gente quer evitar esse tipo de comportamento. Só que toda modificação legislativa, especialmente no âmbito criminal, ela carrega consigo efeitos secundários que muitas vezes não são esperados. Então, qual foi o rebote dessa alteração legislativa, dessa criminalização? Foi o fortalecimento, o desenvolvimento e o fortalecimento de um comércio ilícito paralelo de bebidas alcoólicas. Significa dizer que as pessoas deixaram de beber? Não, as pessoas não deixaram de beber. As pessoas continuaram bebendo, só que elas bebiam produtos adquiridos
do mercado negro, que tinha uma qualidade menor, e isso fortaleceu, pois possibilitou a aquisição de um capital, isso fortaleceu instituições vinculadas à criminalidade. Então tem muita gente que diz que a proibição norte-americana gerou, se não a criação, um fortalecimento muito grande da máfia italo-americana, que ganhava muito dinheiro vendendo bebida alcoólica. E possibilitou também criação aí de métodos de lavagem de dinheiro, porque esse capital ilícito entrava para os cofres da organização e a organização precisava inserir esse capital na sociedade. O que é a lavagem de dinheiro? Falando um pouquinho aqui já sobre crimes em espécie. Vocês sabem que lavar dinheiro é crime, mas o que é lavar dinheiro? Lavar dinheiro é quando você dá uma roupagem lícita a um valor ilícito. Então você comete um crime e esse crime gera para você dinheiro, uma receita. Não precisa ser dinheiro, tá? É lavagem de capitais. Então pode ser, sei lá, um imóvel, pode ser qualquer instrumento que tenha um potencial ali financeiro econômico. Você normalmente não consegue utilizar esse dinheiro porque esse dinheiro fica ilegal. É possível de ser rastreado e rastreando se encontra a origem criminosa. Então, para possibilitar a fruição desse dinheiro, para possibilitar a fruição desse capital ilícito, o criminoso ele insere na economia esses valores com uma aparente legalidade. Então, o cara cria um negócio de fachada, por exemplo, e começa a injetar nesse negócio de fachada o dinheiro sujo para mascarar a sua origem e para possibilitar que aquele dinheiro aí seja utilizado. Essa é apenas uma das várias formas, né, que se tem de lavar dinheiro e dos vários tipos penais que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Então eu recomendo quem tiver interesse dar uma olhadinha, não me lembro se é proibição, se é lei seca, mas se vocês botarem ali no Netflix vai aparecer, tá, galera? É curtinho, eu acho, não me lembro, deve ser 1 hora e pouco, talvez um pouco menos, mas que faz toda a linha do tempo, do surgimento desse problema, da criminalização e depois da revogação da lei que criminalizou as bebidas alcoólicas, tá? Deixa eu voltar aqui. Outro ponto. A gente está falando ainda aqui sobre os crimes em espécie, né? Sobre os crimes do nosso ordenamento jurídico. A gente tende a pensar, quando a gente fala em direito penal, quando a gente fala em crime, quando a gente fala em delito, a gente tende a ter uma representatividade de algo que é aquelas condutas mais, digamos assim, vinculadas no imaginário popular, no imaginário comum, ao direito penal, à criminalidade, homicídio, roubo, estupro, tráfico, mas nós temos um imenso emaranhado de comportamentos que hoje são considerados comportamentos criminosos e que muitas vezes a gente nem conhece. Vocês sabem que hoje a vadiagem é uma contravenção penal? Então, hoje é uma infração penal o cara ser vadio. O cara não pode ser vadio hoje se ele não quiser. É uma contravenção penal. A bigamia também. A bigamia não é contravenção penal, é um crime. E o adultério, durante muito tempo, foi crime no nosso ordenamento jurídico. O adultério constava no Código Penal como sendo uma conduta criminosa. É contravenção penal apostar em corrida de cavalos em ambiente alheio a hipódromo. É crime você danificar planta ornamental em logradouro público ou em propriedade privada. São todos comportamentos que são comportamentos que o legislador considerou como sendo comportamentos criminosos. Isso está inserido em um contexto que a gente chama de expansão do direito penal. O que significa isso? Significa dizer que a gente tem uma política criminal populista, ou seja, a gente tende a criminalizar comportamentos para fingir que vai resolver o problema. A gente tende a aumentar penas para fingir que vai resolver o problema. Então a gente tem lá, por isso que gera esse resultado que eu falei para vocês, que a gente tem muitos crimes e a maioria não é aplicada. Cerca ali de, sei lá, 5, 6, 7, 10 tipos penais são os maiores responsáveis pelo encarceramento. Então, quando a gente fala em crime, é importante também a gente ter essa compreensão de que crime hoje não é simplesmente aquelas condutas graves, violentas, sanguinárias que a gente tem como representatividade de um delito, tá? Crime hoje são vários comportamentos. Por exemplo, todos vocês aí devem estar com o Word aberto,
fazendo anotações, e o Word com certeza com a licença paga, né? Quem está usando o Word sem ter a licença paga está cometendo uma infração penal, está cometendo um crime contra a propriedade imaterial. Ou, por exemplo, se você foi sair com o marido, com a esposa, com o namorado, tomou um cálice de vinho, pegou o seu carro para chegar em casa, isso é também um comportamento criminoso. Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o crime de embriaguez ao volante. Tá, mas olha só, eu peguei meu carro, estava levemente alterado, mas eu não coloquei ninguém em risco. Eu cheguei em casa, manobrei, estacionei na garagem, a rua estava vazia, era 4 da manhã, não tinha ninguém na rua, eu não causei risco, eu não expus ninguém a risco. Ainda assim, é uma conduta criminosa, o que vocês acham? O cara que faz isso. O cara vai lá, toma ali umas biritinhas, sai um pouquinho alterado, mas ele não coloca ninguém em risco. Ele vai para casa, sem cruzar com ninguém, estaciona o carro, deita na cama e dorme. Esse comportamento é um comportamento criminoso ou não? Vitória acha que sim. Alguém mais quer arriscar? Vitória, tu tá corretíssima. Sim, porque o crime de embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato. Nós temos no nosso ordenamento jurídico os crimes de dano, por exemplo, crime de homicídio é um crime de dano. Eu matei uma pessoa, eu só vou consumar o crime de homicídio se a pessoa morrer. Se ela não morrer e eu tentar matá-la, eu respondo por tentativa de homicídio. Agora, o crime de embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato. Por mais que eu não tenha gerado nenhum resultado, não tenha exposto a dano nenhum bem jurídico, o legislador presumiu que esse dano existe e por isso atribuiu esse comportamento, mesmo que não tenha gerado nenhum risco concreto, a possibilidade de configuração delitiva de forma abstrata. O perigo daquele comportamento é tão intenso, de acordo com o legislador, que ele pode ser sancionado criminalmente, mesmo sem a exposição concreta a qualquer espécie de bem jurídico. Outros exemplos, galera, de crimes de perigo abstrato. Porte de arma de fogo. Se eu estiver portando comigo uma munição de revólver, sem qualquer arma. Então eu tenho lá uma munição que eu ganhei do meu bisavô que lutou na guerra. Eu estou cometendo crime? Estou guardando ela no carro, no porta-luvas do carro. Estou cometendo crime. Porte irregular de arma de fogo, artigo 14 ou 16 do Estatuto do Desarmamento, vai depender do calibre. É um crime de perigo abstrato. Tá, mas eu não coloquei ninguém em risco. Não importa. O legislador diz que não importa. Se você realizar esse comportamento é um comportamento delituoso. Inclusive, esses tempos chegou no STF o crime de um cara que utilizou como colar, ele usou um colarzinho e como pingente nesse colar, ele botou uma munição. E aí acho que ele tentou entrar numa festa, sei lá, foi abordado, não sei onde. Sei que o cara foi preso em flagrante, respondeu o processo por isso, mas acabou sendo absolvido pelo STF. O STF trancou o processo criminal, trancou a ação penal, dizendo que não haveria ofensividade naquele comportamento. Isso é importante para a gente fazer uma segunda reflexão. A gente fez uma primeira reflexão, que é quais são as condutas que merecem o rótulo criminoso? De onde que surge o crime? O crime não é algo dado, essencial, intrínseco, vinculado. O crime é algo que a gente constrói. E a segunda reflexão é, o crime é sempre um tipo ideal. O crime é sempre uma abstração direcionada para certo comportamento, que é um comportamento grave. Então os caras lá disseram, é crime portar arma de fogo. Por quê? Porque se as pessoas estão portando arma de fogo, tem maior chance de atirar em alguém, matar alguém, causar um acidente, causar uma tragédia. Agora, será que no caso concreto, aquele cara que estava usando um colar e nesse colar tinha uma munição, merece a reprovação idêntica a quem está portando uma arma carregada, pronta para dar um tiro na cara de outro? O legislador pensou num tipo ideal, que é esse segundo. Mas as coisas no mundo real acontecem de forma distinta. As coisas no mundo real acontecem de forma diferente. Nem sempre o legislador consegue prever tudo que acontece. Falando nisso, vocês viram esses dias o cara que comprou droga
e registrou um boletim de ocorrência porque a droga, na verdade, não era droga, era farinha, eu acho, sei lá o que que era. O cara se sentiu enganado. Chegou na delegacia. Imagina, eu fico imaginando. Galera, isso é verdade. Botem no Google aí que vocês vão achar. Fico imaginando o cara chegando na delegacia. Vim registrar um boletim de ocorrência, senhor delegado. O que houve, meu filho? Te roubaram? Não. Te bateram? Não. Tentaram te matar? Não. O que houve? Estelionato. Fui comprar droga. E era farinha. É crime isso, galera? Vender farinha não é crime, não é comportamento criminoso, claro que não. E estelionato não pode ter como objeto também um fato, uma venda ilícita. Então, daqui a pouco ali a gente pode chamar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. O cara chega lá no Trafica, Código de Defesa do Consumidor embaixo do braço, seguinte, o senhor aqui não obedeceu às normas do CDC. Mas crime não é crime vender farinha, o cara que é boca aberta, comprou lá e, enfim. Mas é boca aberta e cara de pau, porque chegou um delegado, né? Muito louco isso. Galera, o tempo que eu fiquei no tribunal, eu trabalhei 6 anos no tribunal. Aparecia coisa pra gente que, nossa, até Deus duvidava. Umas coisas, teve um, coitado, é triste, né? Mas teve um que tentou trocar o cachorro por drogas. O cara vendeu tudo que tinha lá e aí bateu a fissura, o cara chegou no ponto de tráfico com o auauzinho ali, o Toby. Aceita cachorro? Aceita o dog? Mas não rolou, o cara não aceitou. Galera, 2 reflexões preliminares que eu acho importante para a gente começar a pensar o nosso semestre aqui, tá? Eu acho muito importante, galera, muito importante. Tem 2 coisas. Tem coisa que a gente tem que saber. Opa, alguém entrou aí. Quem de vocês aí quer fazer concurso? Quem já sabe? Não, eu quero fazer concurso. Bota um sim ali, bota uma carinha, alguma coisa, só para eu saber. Ó, Larissa, porque eu consigo trazer isso para a sala de aula também. A gente consegue trazer questões, enfim, a gente consegue direcionar. Pedrão, Camila, a galera quer fazer concurso. Isadora, Yafa, show de bola. Isso é importante porque eu consigo direcionar também o tipo de abordagem que a gente vai dar. Falando isso, vocês viram que cancelaram o concurso sábado, não domingo, horas antes da prova, concurso da Polícia Civil do Paraná. A galera tava tudo lá, pegou voo, hospedagem, gastou tudo caro para fazer a prova. 5h42 da manhã os caras lançam uma nota dizendo que tinham cancelado o concurso. Que sacanagem, né? A galera viajou, veio de tudo que é lugar do Brasil, veio de tudo que é canto do Brasil, e os caras cancelam a prova em cima da hora. Muita sacanagem. Mas eu ia dizer o seguinte: a gente precisa ter 2 formas de percepção e de compreensão e de relacionamento com o direito, com a matéria jurídica, tá? A primeira é uma reflexão crítica, que é a que a gente vinha fazendo. Cara, não é porque algo é crime que eu tenho que considerar como se necessário ser crime, sabe? Não é porque um comportamento legislador enlouqueceu lá e disse que algo é crime que eu tenho que concordar com isso. Óbvio que eu não vou sair por aí fazendo crimes, cometendo crimes, atentando ao ordenamento jurídico, mas eu preciso refletir sobre isso. O legislador acertou ou o legislador errou? Isso que foi posto dentro do nosso direito é algo correto ou é algo incorreto? Por que eu estou falando isso? Porque a gente, nossa história, muitas vezes legitimou atrocidades com base no direito. O nazismo estava juridicamente embasado, estava juridicamente autorizado. Então é necessário que a gente tenha reflexividade sobre aquilo que nos apresenta. Ó, o cara vem e diz uma coisa, o STF disse uma coisa, eu posso concordar ou não concordar. A gente precisa aprender a pensar a caminhar com as próprias pernas, a pensar com a própria cabeça. Então, isso, do meu ponto de vista, é fundamental, tá, galera? Botar uma coisa na frente de vocês, reflete sobre isso, amadurece, forma a opinião de você. E outra coisa, eu odeio também quem vem cagar regra aqui, quem vem doutrinar, quem vem dizer o que é certo e o que é errado. O direito é dinâmico, cada um sabe a interpretação que quer dar. Óbvio que tem coisas certas e tem coisas erradas, só que tem vários pontos de vista e tem várias possibilidades de interpretação sobre os mesmos fatos, sobre os mesmos fenômenos. Então, cada um, e tem tema que a galera diz que é tabu, tem coisa que o cara não pode falar hoje em dia que acaba sendo crucificado no que diz respeito à interpretação. Então é importante isso, tá? Tenham a possibilidade de pensar com a própria cabeça ali, de formar o raciocínio de vocês. Tem autores que sustentam posicionamento A, tem autores que sustentam posicionamento B, não é porque uma pessoa se vincula ao A que o B está errado. Pensem sobre isso. Então isso é muito importante. E o segundo ponto
Aí mais vinculado ao concurso público. Para o concurso público, a gente tem que responder ali o que querem que a gente responda. Então, em vários momentos, a gente tem que suspender esse raciocínio crítico, tá? Por mais que você considere lá que está errado, que não é bem isso, que poderia ser melhor, que poderia ser aprimorado, a gente vai responder o que a banca quer ouvir, tá? Então, quando a gente está aqui na graduação, está tendo a nossa formação, está aprendendo a pensar juridicamente, a gente exercita sempre a reflexividade. Agora, a gente sentou na frente ali da banca para fazer a prova, o que esse cara quer ouvir? O que eu vou responder para ele? O que ele está perguntando? Então, pode estar perguntando uma bobagem, mas a gente vai responder a bobagem porque é o que ele quer ouvir. Tá, galera? Isso até em questões dogmáticas. Já houve questões dogmáticas que perguntaram, por exemplo, qual era o cabimento de um recurso, que era um recurso que não cabia mais, mas porque havia ocorrido uma modificação. O recurso era o RSE e o agravo em execução. Mais para frente vocês vão ver vão estudar sobre eles. Só que, como a literalidade da lei mencionava a possibilidade de cabimento do IRSE, mesmo que houvesse discussão sobre isso, a gente deve privilegiar, na maior parte dos casos, é óbvio que é uma questão mal formulada, uma questão arriscada, mas a gente deve privilegiar sempre, na maior parte dos casos, né, a interpretação literal, aquilo que a lei está dizendo. Tá, galera? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Desabafar? Contar uma piada? Declamar um poema? Cantar uma música? Se não, vamos seguir vendo aqui a nossa ementa. Deixa eu puxar aqui pro lado. Peraí. Tá. Show de bola. Valeu, Camila. Aqui, crimes em espécie, então, depois a gente vê com calma quais são os crimes existentes, mas essa questão preliminar, essa reflexão preliminar é interessante da gente pensar, né? Os crimes eles vão surgindo, os crimes vão aparecendo na nossa sociedade. Lembram? Nós temos um tipo penal no nosso ordenamento jurídico, que é o tipo penal de invasão de dispositivo informático. Não me lembro qual é o artigo agora, mas ele é de 2012. Esse crime foi inserido em nosso ordenamento jurídico depois de acontecer um fato social, que foi o vazamento de fotos nuas da Carolina Dickmann. Então vejam como a sociedade empurra o direito. A gente tinha vários projetos de lei tramitando sobre a criminalização de comportamentos vinculados ali à invasão de dispositivo informático, etc, etc. Bastou que houvesse o vazamento das fotos íntimas da Carolina Dickmann para ser aprovada uma lei, agora não me lembro, lei 12, alguma coisa, que foi batizada inclusive de lei, claro, lei Carolina Dickmann. Então a lei Carolina Dickmann criminalizou o crime de invasão de dispositivo informático. Deixa eu ver qual é o tipo penal, peraí. 12737, artigo 154A, diz o seguinte, a invasão de dispositivo informático. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Ó, essa lei aqui, 12737, novembro de 2012, que inseriu aqui ao 154A do Código Penal. Mas vamos adiante. Beleza, então introdução à parte especial. A parte especial começa lá no artigo 121. O nosso Código Penal ele é dividido em duas partes. Tem a parte geral, que traz várias regras sobre o direito penal. Então, por exemplo, a parte geral vai dizer lá, vocês devem ter estudado, o que é um crime. Hoje, dogmaticamente, qual é o conceito de crime? Vocês estudaram lá. É um fato típico, ilícito, cometido por alguém culpável. Então, o crime, dogmaticamente, somente se consuma, somente existe quando a gente está presente, está diante da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. Isso está dentro da parte geral do Código Penal. A gente viu também que tem algumas causas de exclusão de ilicitude. Se o sujeito comete um fato típico diante de uma causa de exclusão de ilicitude, o fato ele é típico, mas não é ilícito. Não sendo ilícito, ele não é, portanto, criminoso.
Então, se o cara mata, mas mata em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular do direito, ele está diante de uma exclusão de ilicitude. Vejam, isso se aplica para generalidade das infrações penais, isso se aplica para a generalidade dos crimes, por isso que a gente está falando da parte geral. Depois tem regras lá sobre a aplicação da pena, por exemplo, tem regras sobre concurso de agentes, tem regras sobre concurso de crimes, isso tudo vai moldando, essa parte toda vai moldando, explicando a forma como o nosso direito penal vai funcionar. A partir do artigo 121, nós chegamos na parte especial. A parte especial do Código Penal, ela disciplina quais são as condutas criminosas. Então, chega no artigo 121, e o legislador nos diz, ó, parte especial, título 1 dos crimes contra a pessoa, capítulo 1 dos crimes contra a vida, homicídio simples, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Então, aqui se inicia a parte especial, que é aquela que cria os comportamentos criminosos. Então, a parte geral estabelece várias regras, ó, prescrição da pena de multa, extinção da punibilidade, que são aplicadas ao direito penal de forma geral, e a parte especial traz comportamentos criminosos, homicídio simples, homicídio qualificado, feminicídio, depois a gente vai ali para os outros crimes contra a vida, induzimento, instigação, auxílio, suicídio, etc, etc. Só para a gente entender a estrutura do nosso Código Penal, tá? São essas duas partes. Na nossa disciplina, a gente vai focar na parte especial, especificamente nos crimes em espécie. Passando ali ao exame da parte especial, a gente tem os crimes contra a pessoa, os crimes de perigo para a vida e a saúde. Aí dentro dos crimes contra a pessoa tem várias subdivisões, né? Por exemplo, os crimes de perigo para a vida e a saúde, crime de rixa, os crimes contra a honra, os crimes contra patrimônio. Percebam que esses crimes aqui são crimes contra a pessoa. São capítulos dentro do título crimes contra a pessoa. Então, por exemplo, o furto é um crime contra a pessoa? É um crime contra a pessoa. Ele é um crime contra o patrimônio, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, mas ele é um crime contra a pessoa. Assim como a injúria é um crime contra a pessoa, é um crime contra a honra de uma pessoa, e o furto é um crime contra o patrimônio de uma pessoa. A gente vai examinar detalhadamente quais são os tipos penais existentes no nosso ordenamento jurídico. Então, os crimes contra a pessoa, crimes de perigo para a vida e a saúde, a rixa, os crimes contra a honra, nós temos ali a calúnia, a injúria e a difamação, são 3 crimes contra a honra. A gente vê nas novelas, né, bem comum, nas novelas, né, bem comum. Vou te processar por calúnia, injúria e difamação, tudo junto. São coisas diferentes. A calúnia é imputar falsamente um fato criminoso a outrem. A difamação é quando você ofende a honra objetiva de alguém, difamando a sua profissão, mais das vezes está vinculado à profissão. E a injúria é uma ofensa à honra subjetiva, ou seja, como a pessoa se sente com ela mesma. É a honra objetiva é a honra da pessoa perante a sociedade. Então, é quando alguém é ofendido perante os seus pares, perante a sociedade. Se eu falo mal de alguma pessoa, se ela é ofendida para outras pessoas. A injúria não necessita dessa ofensa perante os seus pares. A injúria, por estar vinculada à honra subjetiva, basta que o próprio sujeito se sinta ofendido. É quando alguém me xinga, eu fico ofendido. Sabe quando fica, putz, cara, não precisava falar assim comigo. Por que fez isso? Esse sentimento é o sentimento que representa a injúria. A calúnia é aquele outro. Não acredito que eles ficaram sabendo. Puta, eu não acredito. Como é que eu vou fazer? É essa a diferença. A honra objetiva, vinculada à sociedade, e a honra subjetiva comigo mesmo. Tá? Depois nós temos os crimes contra o patrimônio, furto, roubo, estelionato. Isso tudo a gente vai ver mais para frente no decorrer do semestre. Os crimes contra a propriedade imaterial, temos a propriedade industrial e a propriedade intelectual. Tem um mais cobrado em concurso, assim, é o crime de violação de direito autoral. Tem algumas peculiaridades importantes que a gente vai ver no momento adequado.
Crimes contra a organização do trabalho, mais ou menos burocráticos, não costumamos perguntar muito. Crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos, também não há uma incidência de cobrança especificamente em concurso muito intensa. Crimes contra a inviolabilidade de domicílio, correspondência dos segredos. Chegamos aqui nos crimes contra os costumes, crimes contra a família e crimes contra a dignidade sexual. Bem importante, crimes contra a dignidade sexual costuma ser bastante cobrado em prova e concurso, tá? E em 2018, esse capítulo sofreu uma modificação bem grande, inserindo no nosso ordenamento jurídico ali várias condutas que antes não eram criminosas e que pelo desenvolvimento social, pelo desenvolvimento nas formas de interação entre as pessoas, o legislador entendeu por bem, do meu ponto de vista, de forma adequada, em criminalizar alguns comportamentos, como, por exemplo, divulgação de cena de sexo, de nudez ou de pornografia. Então, é crime hoje você mandar nudes sem consentimento da pessoa. Não suas, né? Se você quer mandar, fica à vontade. Mas nudes de terceiros. Então, recebe uma foto e repassa, isso é crime. Isso é um crime que foi inserido em 2018. Que mais? A importunação sexual também foi criminalizada. Mas isso tudo a gente vai ver com calma, com detalhes, mais para frente, tá? Sobre a bibliografia, galera, temos aqui livro do César Roberto Bittencourt, Tratado de Direito Penal, parte especial. Acho que eu tenho aqui em algum lugar, depois eu mostro para vocês. Tem o livro do Fernando Capês, Curso de Direito Penal, parte especial. Depois, Código Penal Interpretado, Manual de Direito Penal, do Mirabete, dos Mirabete, bibliografia básica, que eu acho mais interessante, assim, que eu acho mais profundo, é o do César Bittencourt, tá? Tratado de Direito Penal. Mas assim, galera, hoje tem muito material disponível na internet, tem muito material disponível de graça. É importante vocês verem qual autor vocês têm maior afinidade, qual que vocês gostam mais. Às vezes a linguagem de um encanta mais do que a linguagem de outro, mas sempre pesquisem também quem é que está falando, né? Como hoje tem muito material, tem muita coisa publicada, tem muita bobagem publicada também. Então é sempre bom pesquisar quem que está falando, para pelo menos verificar, né, se a pessoa tem qualificação, se a pessoa estuda, alguma coisa assim, e o que a pessoa está falando. Mas, seguindo essa bibliografia aqui, que vocês ficarem mais, se sentirem mais confortáveis, tá? Podem ficar tranquilos. E depois temos a bibliografia complementar dos delitos e das penas, o livro de César Beccaria, os crimes de acumulação no direito penal ambiental, direito penal parte especial, Mário Luiz Sarubo, curso de direito penal do Guilherme Nucci e teoria geral do delito, para quem quiser dar uma revisadinha. Deixa eu voltar aqui. Galera, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Eu não coloquei ainda nada sobre avaliação, depois a gente vai ver sobre isso. Eu vou postar o plano de ensino depois no Ava, ali no Moodle. Eu não fiz ainda porque estava sem o sistema, mas seguidinho a gente corrige. Vou criar um grupo também, né, de WhatsApp. Eu gosto de mandar alguns acórdãos, algumas decisões. Eu gosto de trabalhar bastante com um caso concreto. Trago alguns acórdãos para a gente conversar, para a gente ver. Isso é outra coisa importante que eu não falei para vocês. Eu gosto muito de ver o direito acontecendo, galera. A gente estuda a teoria, a gente estuda a abstração, a gente estuda como as coisas deveriam acontecer na teoria, mas eu acho muito legal também a gente conhecer o direito na prática. Beleza, tudo que a gente está vendo aqui, a gente está estudando, um monte de livro que eu mostrei para vocês ali, um monte de livro ali na estante, a gente está falando de abstração, mas como que esse negócio aqui cai no mundo real? Porque muitas vezes é um choque, né? As coisas que a gente está estudando acontecendo ou deixando de acontecer, né? Porque as coisas na prática devem ser de uma forma, nem sempre são. Então, eu acho muito legal, vou procurar trazer para vocês vários casos concretos para a gente conversar, para a gente estudar, para a gente debater, para a gente entender como é que funciona e para a gente se posicionar sobre eles. E aí eu mando no grupo do WhatsApp ali.
Acho que eu já vou criar agora o grupo no Whats e vou mandar para vocês o link por e-mail. Tá, galera? Por hoje era isso. Queria só me apresentar para vocês. Queria falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar no decorrer do semestre. De novo, peço desculpas pela demora no envio do link, mas era pelo fato de eu não ter ainda acesso ao sistema, reitero. E fico à disposição, na boa, galera. Ficou com qualquer dúvida, tá confuso. Eu sei como é difícil, sobretudo para quem não tem, assim, ninguém do direito na família ou próximo, mas a gente fica com várias dúvidas e conversando, às vezes, já é um bom caminho para a gente conseguir esclarecer alguns pontos. Tem dúvida sobre estágio, sobre OAB, sobre TCC, sobre concurso, me chama que a gente conversa. Tá, galerinha? Então era isso, só valeu, agradeço demais a presença de vocês, muito obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem, não sejam presos, por favor. Boa semana para todos vocês, boa noite para todos vocês e qualquer coisa estou à disposição, tá bem? Beijo, galera, até mais.